Bem-vindos ao Entre Linhas do Código. A gente está no episódio 22 já, e hoje a gente vai mergulhar num conceito que, olha, pode mudar a sua forma de pensar em programação, design por contrato, ou como a gente gosta de falar, DBC. É, inspirado no capítulo 5 do livro do Pragmatic Programmer. Esse livro é tipo a Bíblia, sabe? Para qualquer programador que se preze. Exato. E por que esse tema é tão importante? Porque, meus amigos, programar não é só sair digitando código feito um robô, né? Não, não A mesmo. gente toma decisões importantes a cada linha que escreve. É decisões que, no final das contas, impactam a qualidade do software, o tempo que a gente gasta debugando. Nossa, e como impactam. Sem falar na saúde mental, né? Vamos ser sinceros. É verdade. É por isso que o DBC é tão importante. Ele é como um guia para a gente tomar decisões mais inteligentes e escrever um código muito mais robusto. É como se a gente estivesse construindo uma casa, sabe? Você não sairia colocando tijolo em cima de tijolo sem um projeto, né? Claro que não. O DBC é tipo o projeto da sua casa. Ele define as regras do jogo, garante que cada parte se encaixe perfeitamente e evita que o teto desabe na sua cabeça. Perfeito. Mas vamos ao que interessa. O que é de fato design por contrato? Me explica de uma vez. Em essência, o DBC é como se a gente fizesse um contrato formal, sabe, para cada módulo do seu código, definindo responsabilidades, expectativas, tudo bem clarinho para cada parte. Assim como num contrato normal, você tem direitos, obrigações e até penalidades se o contrato for quebrado. Interessante. Mas e aí? Quais as vantagens de usar essa abordagem? O que muda no meu dia a dia? Imagina que você está desenvolvendo um sistema de e-commerce. Um dos seus módulos calcula o valor total da compra. Com o DBC, você define, por exemplo, que esse módulo espera receber uma lista de produtos com os preços e quantidades. Se por algum motivo a lista vier vazia, o módulo lança uma exceção, avisando que o contrato foi violado. Ah, entendi. É como se o módulo dissesse: ei, preciso dessa informação para funcionar direito. Se você não me der o que eu preciso, não garanto o resultado. Exatamente. E isso evita que erros silenciosos se propaguem pelo sistema, causando problemas que depois são um pesadelo para rastrear. Com o DBC, a gente detecta os problemas logo no início, o que facilita muito a depuração e a manutenção do código. Faz todo sentido. No final, isso significa menos tempo caçando bugs e mais tempo para focar em coisas novas, né? Com certeza. Sem falar na redução do estresse, a gente, como programador, sabe bem a frustração que é lidar com bugs misteriosos. Ok. Já entendi a importância do contrato, mas como ele funciona na prática, quais são os elementos-chave? Basicamente, um contrato em DBC tem 3 elementos principais: pré-condições, pós-condições e invariantes. Interessante. Desenrola isso pra gente. Começando pelas pré-condições. O que são, exatamente? As pré-condições são como um checklist, sabe? Que o módulo precisa verificar antes de começar a trabalhar. Por exemplo, uma função que calcula a raiz quadrada de um número. A pré-condição seria garantir que o número passado como argumento é positivo, já que não existe raiz quadrada de número negativo nos números reais. Ah, entendi. É como um segurança na porta da balada, barrando quem não tá na lista. Isso. No código, a pré-condição garante que só entram dados válidos na função. Boa. E se a pré-condição não for satisfeita, o que acontece? Aí o módulo pode lançar uma exceção tipo alerta vermelho, analisando o problema na hora, em vez de tentar processar dados inválidos e gerar resultados malucos. Faz sentido. E as pós-condições? Mais um. Qual o papel delas? As pós-condições são as promessas do módulo, sabe? Elas garantem que se as pré-condições forem satisfeitas, o módulo vai entregar o resultado esperado. Voltando ao exemplo da raiz quadrada, a pós-condição seria garantir que o resultado da operação é um número real positivo. Ou seja, se a função recebe um número positivo e, sei lá, por algum erro de lógica, retorna um número negativo, a pós-condição detecta o problema. Exatamente. É como um contrato de entrega. Se o entregador garante que a pizza chega quente e crocante e ela chega fria e borrachuda, o contrato foi violado. Sensacional. Essa analogia da pizza foi ótima. Que bom que você gostou. Mas ainda falta um elemento importante, as invariantes. E para finalizar, o que seriam essas invariantes? As invariantes são tipo as leis da física do seu código. Regras que nunca podem ser quebradas, independente da entrada ou das ações. Pense num sistema de estoque. O invariante seria garantir que a quantidade de produtos nunca seja negativa. Faz sentido, afinal não dá para ter menos produtos do que zero, né? Exato. As invariantes garantem que o estado interno do sistema se mantenha consistente, válido, mesmo em situações inesperadas. Show! Agora que já entendemos os componentes do DBC, como a gente aplica isso nas linguagens de programação, tem alguma que facilita esse processo? Sim, alguma linguagem já tem suporte nativo ao design por contrato, como o Eiffel. Ele já foi criado com esse conceito em mente. Outras linguagens, como Clojure, permitem definir as pré-condições, pós-condições e invariantes direto no código da função. E para quem usa linguagens que não têm esse suporte nativo, tipo bom e velho Java,
como a gente implementa o DBC? Nesses casos, a gente pode usar as guard clauses, elas são como seguranças das pré-condições, verificando as condições antes de executar o código principal da função. Mas, mesmo sem suporte específico, documentar o contrato, seja por comentários ou testes unitários, já ajuda muito. Legal. E como o design por contrato nos ajuda a lidar com as falhas, os erros que sempre aparecem durante o desenvolvimento? O DBC encoraja a gente a detectar os erros o mais cedo possível. É o famoso crash early. Em vez de deixar o programa continuar rodando com dados inconsistentes, gerando erro obscuro mais tarde, com DBC o programa para na hora, exibindo uma mensagem clara sobre a violação do contrato. Tipo, algo deu errado aqui. Melhor parar tudo e ver o que aconteceu. Em vez de, por que esse resultado é tão estranho? Exatamente. E essa detecção precoce de erros não só facilita a vida do programador, como também torna o sistema mais robusto e confiável. Faz todo sentido. Detectar os erros logo de cara ajuda muito. Mas e as invariantes? Elas também ajudam na prevenção de falhas. Com certeza. As invariantes, especialmente as invariantes semânticas, são essenciais para garantir que as regras de negócio do sistema jamais sejam violadas. Imagine um sistema de banco de dados que armazena informações de clientes. Uma invariante crucial seria garantir que o CPF de cada cliente seja único, evitando duplicatas e inconsistências. Entendi. Mas e, na prática, como a gente implementa o design por contrato no dia a dia? Por onde começar? O primeiro passo é definir o contrato da função antes mesmo de começar a codar. Pense nas pré-condições, pós-condições e invariantes como um guia para o desenvolvimento, como um mapa que te leva ao destino final. E como a gente garante que esse contrato seja validado enquanto o código está rodando? Usando asserções. Elas são como os fiscais do contrato, verificando se as regras estão sendo cumpridas em tempo real. Se uma asserção falha, significa que o contrato foi violado e o programa precisa ser corrigido. E se a linguagem não tiver suporte para asserções? Documente o contrato. Use comentários claros e concisos para descrever as expectativas e responsabilidades de cada função. É como escrever um manual de instruções para o seu código. Perfeito. Com essas dicas, já podemos começar a aplicar o DBC nos nossos projetos. Mas, para a gente finalizar essa primeira parte, quais as vantagens de adotar o design por contrato? Porque todo programador devia se importar com isso. Resumindo, o DBC nos permite criar um código mais robusto, previsível e fácil de manter. Ele facilita a depuração, melhora a comunicação entre os desenvolvedores e promove um design mais limpo e modular. Sensacional. Mas antes da gente partir para a próxima etapa da nossa jornada no mundo do DBC. Que é um exemplo prático para ilustrar tudo que a gente discutiu. Ótima ideia. Que tal a gente voltar naquele exemplo da função de depósito bancário? Perfeito. Vamos definir o contrato completo para a função depositar, com pré-condições, pós-condições e invariantes. Vamos à obra. Quais seriam as pré-condições para a função depositar? Primeiro, o valor do depósito precisa ser maior que zero, né? Afinal, não faz sentido depositar um valor negativo. Com certeza. Seria mais um saque do que um depósito. Tem mais alguma coisa? A segunda pré-condição é que a conta, representada pelo parâmetro conta, seja válida, ou seja, a conta precisa existir no sistema. Não podemos depositar dinheiro numa conta fantasma. E como a gente garante que a conta está pronta para receber depósitos? A gente adiciona a pré-condição de que a conta esteja aberta. Uma conta fechada ou bloqueada não pode receber depósitos. É como tentar depositar um cheque numa caixa de correio lacrada. Perfeito. Com essas pré-condições, a gente garante que a função depositar receba dados válidos. Agora, vamos para as pós-condições. O que a função promete entregar depois de executar o depósito? A principal pós-condição é que o saldo da conta seja atualizado corretamente, adicionando o valor do depósito ao saldo anterior. E como a gente comprova que a operação foi realizada com sucesso? A função depositar também precisa registrar a transação no histórico da conta. Isso pode ser feito adicionando um registro contendo a data, o valor e o tipo da operação. Assim, a gente tem um rastro de tudo o que aconteceu. Excelente. Agora, para finalizar o contrato, vamos definir a invariante. Qual regra fundamental nunca pode ser violada durante a execução da função depositar? A invariante, como a gente já mencionou, é que o saldo da conta nunca pode ser negativo. Mesmo que ocorra algum erro durante o processamento, o saldo precisa ser protegido para evitar inconsistências. Ninguém quer ter uma dívida com o banco sem ter feito nenhum saque. Perfeito. Com esse exemplo prático, fica mais fácil entender como as pré-condições, pós-condições e invariantes trabalham juntas para criar um código mais robusto e confiável. É como ter um sistema de segurança multicamadas protegendo nosso código. Exatamente. Ao definir o contrato da função, a gente está explicitando as expectativas e responsabilidades de cada parte do código, garantindo que a operação seja realizada de forma segura e consistente. É como ter um acordo claro entre as diferentes partes do nosso programa, evitando mal-entendidos e comportamentos inesperados. Show de bola. E com isso, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho profundo
no design por contrato. Bem-vindos de volta ao Entre Linhas do Código. Na primeira parte, a gente explorou o básico do design por contrato, né? O que é, por que usar e os componentes principais. Pré-condições, pós-condições e invariantes. E claro, a gente viu aquele exemplo clássico da função de depósito bancário. É isso aí. Agora, nessa segunda parte, vamos mergulhar em como o DBC ajuda a gente a construir sistemas mais, digamos, flexíveis, adaptáveis. O mundo da tecnologia muda rápido, né? Muito rápido. E o código que a gente escreve hoje precisa acompanhar essas mudanças, senão. Vira aquela bagunça, né? Exatamente. E para isso precisamos falar de dois conceitos importantes: acoplamento e coesão. Acoplamento, para quem não lembra, é o grau de dependência entre as diferentes partes do código. E coesão é o quanto os elementos dentro de um módulo trabalham juntos para realizar uma única tarefa bem definida. E como o DBC entra nisso tudo? Quando a gente define contratos claros para cada módulo, a gente está, na verdade, reduzindo o acoplamento entre eles. Imagina um time de futebol. Se cada jogador sabe exatamente o que fazer em campo, o time joga melhor, certo? Com certeza, cada um focado na sua responsabilidade. Exatamente. No código é a mesma coisa. Com o DBC, cada módulo se preocupa só com suas próprias responsabilidades definidas no contrato, sem depender de detalhes internos de outros módulos. O código fica mais fácil de entender, modificar, testar. Tipo, criando peças de Lego mais independentes e reutilizáveis. Isso aí. E essa modularidade, junto com o baixo acoplamento, facilita a mudança, a evolução do sistema. Se a gente precisa alterar um módulo, o impacto nos outros é mínimo, desde que o contrato seja mantido. É como trocar um tijolo da sua casa sem derrubar a parede inteira. E a coesão, onde ela entra? O DBC também promove a coesão, incentivando a criação de módulos com responsabilidades bem definidas, focadas. As pré-condições, pós-condições e invariantes ajudam a delimitar o escopo de cada módulo, deixando o código mais organizado, fácil de entender. É como organizar a sua casa. Cada cômodo tem uma função e tudo fica mais fácil de achar. Então, com o DBC, o código fica mais modular, coeso, com baixo acoplamento. Mais fácil de manter, entender e principalmente modificar sem gerar um caos. Exatamente. E essa flexibilidade é crucial para lidar com as mudanças constantes de requisitos e tecnologias. É a diferença entre um código tranquilo e um que te dá dor de cabeça. Falando em mudanças, outro conceito importante para criar sistemas adaptáveis é a reversibilidade. A ideia é simples. Quanto mais fácil for desfazer uma decisão, menor o risco de errar. Tipo quando você está cozinhando e prova o tempero antes de colocar sal demais. Exato. No desenvolvimento de software, essa capacidade de voltar atrás é ainda mais importante. A gente lida com novas tecnologias, requisitos mudando o tempo todo. É como navegar em alto mar, a gente precisa estar pronto para mudar de curso se a coisa ficar feia. E como o DBC entra nesse cenário? Contratos bem definidos facilitam a substituição de módulos. A interface, o comportamento esperado. Tudo fica documentado. É como ter um manual de instruções. Você sabe como usar cada peça, mesmo sem saber como ela funciona por dentro. Então, com o DBC, a gente consegue trocar componentes, experimentar novas tecnologias e adaptar o sistema às mudanças sem medo de quebrar tudo. Exatamente. É como ter um carro com peças intercambiáveis. Você pode trocar o motor, a suspensão, os pneus, sem precisar comprar um carro novo. É como ter um kit de ferramentas bem organizado. Cada ferramenta tem sua função e pode ser substituída por outra, se necessário. Perfeita analogia. Essa capacidade de adaptação é a chave para construir sistemas resilientes, que duram, sabe? É a diferença entre um software que dura alguns meses e um que se torna um legado. Bacana. Mas, pensando na prática, como a gente aplica a reversibilidade no desenvolvimento? Uma dica crucial é evitar decisões irreversíveis, principalmente no começo do projeto. Tipo, evitar o casamento com tecnologias e arquiteturas muito cedo. Isso aí. Use o bom senso para avaliar as opções, mas não se prenda a uma solução específica antes de entender bem o problema. É como experimentar diferentes sabores de sorvete antes de escolher o seu favorito. E como o DBC ajuda nesse processo de decisão? Definindo contratos claros, a gente cria uma camada de abstração que nos protege das mudanças. Se precisarmos trocar um banco de dados, uma biblioteca, um framework, a gente consegue fazer isso sem impactar o código principal, desde que os contratos sejam mantidos. É como trocar o recheio do bolo sem mudar a forma. É como ter um contrato com um fornecedor. Se ele não cumprir o combinado, a gente troca por outro. Exatamente.
Essa flexibilidade é fundamental para lidar com a incerteza do desenvolvimento de software. A diferença entre um código que se quebra com qualquer mudança e um que se adapta como um ninja. Legal. Mas, além de evitar decisões precipitadas, tem outras práticas para aumentar a reversibilidade. Claro. Uma delas é usar técnicas de desenvolvimento ágil. Elas incentivam a iteração, a experimentação, a adaptação constante. Ou seja, abraçar a mudança como parte do processo. Isso aí. Outra dica importante é usar ferramentas de versionamento de código. Com elas, a gente consegue voltar atrás em caso de erro ou mudança de planos. Tipo, Ctrl+Z para o código. Perfeito. Com essas práticas, a gente cria sistemas mais resilientes, preparados para enfrentar as mudanças. É como ter um plano B, C e D para qualquer situação. Sensacional. E com isso, a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho no design por contrato. Vimos como o DBC ajuda a gente a criar sistemas flexíveis, adaptáveis, mas como a gente garante que os contratos, aquelas regras de ouro, sejam cumpridos? Não adianta ter um contrato super detalhado se ele não for seguido, né? É verdade. É como combinar algo com um amigo, se ele não cumprir, de que adianta? No código, a gente precisa garantir que os contratos sejam honrados, que as promessas sejam cumpridas. E como a gente faz isso? Como colocamos esses contratos em prática? Aí entram as asserções e os testes automatizados, as nossas armas secretas. Interessante. Vamos começar pelas asserções. O que são e como elas se encaixam no design por contrato? Me explica como se eu fosse um iniciante, sabe? Imagina uma função que calcula o preço final de um produto com desconto. A asserção seria como um fiscal que verifica se o desconto está certo, se está dentro dos limites, tipo entre 0% e 100%. Se o desconto for negativo ou maior que 100%, a asserção grita: "Ei, tem algo errado, esse desconto não faz sentido." Então a asserção protege o código de valores absurdos, de dados que não fazem sentido. Isso. E o melhor é que a asserção interrompe o programa na hora quando detecta um problema, evitando que o erro se espalhe e cause mais estragos. É como um disjuntor que desliga a energia para evitar um incêndio. Faz sentido. É melhor detectar o problema logo do que lidar com as consequências depois. Com certeza. E para usar asserções, a maioria das linguagens tem jeitos simples. Geralmente a gente usa a palavra assert seguida da condição que a gente quer verificar. Se a condição for verdadeira, tudo certo. Senão a asserção falha e o programa mostra um erro. Legal. E os testes automatizados? Qual o papel deles nessa história? Os testes automatizados são como os testes de qualidade de um carro novo. A gente testa o código em várias situações para garantir que tudo funciona como esperado, que os contratos estão sendo respeitados. E como a gente sabe quais testes criar para validar os contratos? Tem algum tipo específico? A gente tem várias ferramentas. Podemos usar os testes unitários, que são como testes de laboratório, para verificar cada módulo individualmente, garantindo que as pré-condições, pós-condições e invariantes sejam satisfeitas. Então, os testes unitários testam cada parte do carro separadamente. Isso, para ter certeza que cada componente está funcionando antes de montar o carro inteiro. E além dos testes unitários, a gente tem os testes de integração, que verificam se os módulos conversam entre si direitinho, respeitando os contratos. É como testar o carro numa pista de corrida simulando o uso real. Então, com os testes unitários, a gente testa cada módulo separadamente e com os testes de integração, a gente vê se eles funcionam juntos. Exatamente. Combinando asserções, testes unitários e testes de integração, a gente cria uma rede de segurança poderosa. É como ter cinto de segurança, airbag e freios ABS no nosso código. Sensacional. Para a gente finalizar, dá umas dicas para usar o DBC no dia a dia. Primeiro, lembre-se que o design por contrato é uma ferramenta poderosa, mas não faz mágica. Precisa ser usada com sabedoria, junto com boas práticas de programação. É como ter uma Ferrari. Se você não souber dirigir, não adianta nada. Então o DBC é como um turbo no nosso código, que dá mais potência, mas precisa ser usado com responsabilidade. Exatamente. Outra dica é usar o bom senso ao definir os contratos. Não precisa criar um contrato super complexo para cada função simples. Foque nos pontos críticos. É como escrever um contrato de aluguel, a gente coloca as informações importantes sem escrever um livro. E para finalizar, qual o conselho de ouro que você daria para quem quer começar a usar o DBC? Comece aos poucos, experimente num projeto pequeno e vá se familiarizando com as coisas. Converse com outros programadores, leia sobre o assunto e não tenha medo de errar. O importante é começar e ir incorporando o design por contrato na sua rotina. Perfeito.
Chegamos ao fim do nosso mergulho no design por contrato. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante sobre essa técnica. Lembrando que o design por contrato é uma jornada, não um destino. É um aprendizado constante que nos leva a um código mais elegante, eficiente e mais divertido de trabalhar. E para continuar a conversa, compartilhem suas experiências com o DBC nas redes sociais. Até a próxima e continue programando com responsabilidade. Até mais!